Glória a Deus. Quem participou aqui da festa de aniversário de 26 anos da nossa igreja, faz assim. Foi maravilhoso o que o Eterno fez, né? Deus seja louvado. Querido, na reunião das 8, nós ouvimos aqui testemunhos poderosos, né? Até da cura do câncer de pele. Que coisa linda. Nosso Deus é poderoso. O irmão que estava fazendo acompanhamento médico, que estava com câncer de pele, aí quando voltou na médica, a médica disse: que é que você está tomando? Porque não estou encontrando, sumiu. Ele falou assim: foi Deus, foi Deus. Glória a Deus. E nesta reunião eu queria saber se tem alguém que tem um testemunho, você que recebeu algo aí da parte do Eterno. Bom dia, gente, graça e paz. Minha mãe ficou enferma, problema no coração, no pulmão e vários outros problemas de saúde também. E ficou internada na UTI de 10 a 11 dias. Depois saiu da UTI e eu fui para lá cuidar dela. Quando eu cheguei lá, ela saiu da UTI. Nisso, eu fiquei de 10 a 11 dias também, não recordo bem exato os dias, com ela na enfermaria. Nisso que eu fiquei com ela na enfermaria, eu pude levar a palavra de Deus para todos que estavam ali. A gente orava, a gente lia a Bíblia. Uma menina de 27 anos entregou a vida dela a Jesus. E eu pude demonstrar, né, o amor de Deus também ali naquele lugar, porque a gente também cuidava das idosas que estavam ali, né? E muitos olhavam e não acreditavam na cura da minha mãe, porque aos olhos dos médicos, ela não, eles não explicavam, não sabiam como explicar, porque a minha mãe, ela passou pela UTI 2 vezes. Né? Ela ficou na UTI pela primeira vez 10 dias, depois saiu, ficou na enfermaria 10 a 11 dias, depois voltou para a UTI de novo, ficou 6 dias, e nisso eu pude ficar na casa dos meus pais, pude também pregar a palavra de Deus para o meu pai, para o meu irmão e para os vizinhos. Depois que a minha mãe ficou 6 dias na UTI de novo, ela foi para a enfermaria. Depois da enfermaria ficou 2 dias, foi liberada, foi para casa, passou 4 dias em casa, depois passou mal de novo, foi para o pronto-socorro, chegando no pronto-socorro, foi para a área de emergência, foi para bomba de oxigênio, água no pulmão de novo, as mesmas coisas, e falta de ar, e começo de infarto de novo, tal. E aí o médico chegou para mim e falou assim: olha, o caso da sua mãe é gravíssimo. Só que eu não me apeguei àquela palavra. Eu falei assim: o Senhor vai curar minha mãe, o Senhor vai dar um pulmão novo para ela, um coração novo para ela. E eu creio que minha mãe vai viver algo sobrenatural do Senhor. Tanto ela como a casa dela, a minha família, vai viver algo novo do Senhor, em nome de Jesus. Nisso, eu pedi a oração para todo o grupo da intercessão aqui da igreja, pedi a oração para a apóstola, para os meus pastores. E nisso, a minha pastora, quando a minha mãe passou mal pela essa 3ª vez que ela estava no pronto-socorro, que o médico falou isso para mim, eu mandei mensagem para a minha pastora, e ela falou assim: Rose, pergunta para sua mãe se ela já entregou a vida dela a Jesus. Eu falei: pastora, eu não lembro se eu já fiz essa oração com ela. Ela falou: então faz. E aí eu falei: tá bom. Só que nisso veio um medo: meu Deus, será que a minha mãe vai Deus está esperando esse momento para Deus levar? Mas eu falei: não, em nome de Jesus, Deus vai fazer algo novo. Nisso que eu fiz essa oração com a minha mãe, gente, ela aceitou a Jesus, para a honra e glória do Senhor. Não demorou 2 horas, gente. O médico chegou para mim, outro médico chegou para mim e falou assim: o que a dona Rosilda está fazendo aqui? A dona Rosilda está boa, a dona Rosilda não precisa ficar aqui no pronto-socorro, não precisa ficar no hospital, ela tem que ir para casa. Gente, quando a minha mãe foi para casa, depois que entregou a vida dela a Jesus, nunca mais ela voltou para o hospital, para a honra e glória do Senhor. A paz para todos, gente. Estou aqui com a minha nora, que ela quer dar um testemunho dela, que ela sempre está aqui orando, pedindo aos apóstolos a oração, e hoje ela vai dar o testemunho dela, gente. É que ela estava um pouco com vergonha e eu vim aqui com ela, viu, gente? A paz. Eu vou tentar resumir bem rapidinho o que Deus tem feito na minha vida. Com 12 anos eu tive epilepsia, fiz tratamento por 10 anos e nenhum exame constava nada. E meu marido sempre falava: você tem que ter fé, você tem que acreditar. E eu não conseguia tirar o calmante. E eu engravidei, a gente perdeu um filho.
Em seguida veio a Elô, nossa princesinha. E o médico passou um outro calmante para mim tomar, para não fazer mal para ela. E eu tomei esse medicamento durante a gravidez. Quando ela nasceu, ela estava mamando. E a médica veio, tirou ela do meu peito e falou: você não pode amamentar sua filha, porque ela vai ficar uma criança doente, lerda, por conta do calmante. E isso me feriu de uma tal forma que quando eu cheguei em casa, minha mãe falou: Ellen, você não tem fé? E aí eu peguei o medicamento, coloquei em cima da mesa e falei: ó, Senhor, eu estou entregando a minha vida, a vida da minha filha, e a partir de hoje eu não tomo calmante. Isso tem 6 anos e hoje eu estou curada. E depois de um tempo afastada da igreja, eu comecei a ficar muito mal. A Aline foi um anjo enviado por Deus que me ajudou todos os dias, ela conversava comigo. A gente tentou montar um lava rápido, não conseguimos. E eu tinha um cliente que era muito amigo nosso e eu, do nada, mandei mensagem para ele. Falei: ó, tá aqui meu currículo, se você souber de alguma coisa. E na mesma hora ele me respondeu: Ellen, a gente está montando um setor novo e eu quero que você venha trabalhar comigo. Deus preparou, fechou uma porta que não era da vontade dele. E com essa porta de serviço, 1 mês de registro com o nome sujo, a gente conseguiu comprar a nossa casa e assinamos o contrato quinta-feira. E quando eu cheguei aqui, eu estava muito debilitada. Eu não tinha coragem para nada. E com o amor e a glória de Deus, hoje eu me sinto viva de novo. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! E Deus tem feito muito na minha vida, porque quando eu fiquei doente, Deus ao lado do Rio Grande do Sul, né? E trouxe as irmãs que eu amo daqui da igreja. Da igreja, né? Que me acolheram como uma família. E hoje eu agradeço a Deus por tudo isso. Aleluia. Eu só tenho a agradecer a Deus por eu ter conhecido essa igreja, essas pessoas maravilhosas. Glória a Jesus. Obrigada. Glória a Deus. Jesus é lindo, irmãos. Abra a palavra do Eterno. Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 9. Último livro aí da Bíblia, capítulo 1, versículo de número 9. Quem achou diz amém. A palavra do Senhor nos diz assim: eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor eu me encontrei em espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreve em um livro o que vês e envia-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Virei-me para ver quem falava comigo. Ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros havia alguém semelhante a um ser humano, vestido uma túnica longa e uma faixa de ouro na altura do peito. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram parecidos com metal brilhante, refinado em uma fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Na mão direita ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes.
Seu rosto brilhava como o sol no seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés, como se estivesse morto. Então ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive, fui morto, mas agora estou aqui, vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Feche os teus olhos. Pai querido, Pai de amor, aqui está a Tua palavra. Usa a minha vida, Senhor, para transmiti-la na unção e no poder do Teu Santo Espírito. Que cada vida aqui, Senhor, possa receber com alegria a Tua preciosa semente. No nome de Jesus, diga amém. E aplauda bem forte a palavra de Deus. O tema deste domingo: a visão de Jesus glorificado. A visão de Jesus glorificado. Esse texto falou grandemente ao meu coração. Gerou um impacto na minha vida. Essa palavra, eu creio que ela também vai mexer com você. Porque muita gente conhece apenas o Jesus que foi crucificado. Muitas pessoas conhecem apenas o Jesus sofredor, que padeceu, que foi tão judiado pelos soldados romanos. Mas João teve uma visão totalmente diferente. Ele teve a visão do Jesus glorificado. Vamos voltar um pouco na história, vamos voltar um pouco no tempo. Que privilégio os discípulos de Jesus tiveram de caminhar com Ele, de serem íntimos do Senhor. Então eles andavam, comiam juntos, estavam sempre juntos. E quantas coisas lindas, maravilhosas eles viram Jesus realizar. Como eles aprenderam com os seus ensinos. O Senhor, durante 3 anos e meio, forjou ali o caráter deles. Tiveram as suas vidas mudadas, transformadas. Que privilégio contemplar tantos milagres, tantos ensinos poderosos. Interessante que Jesus chama isso de discipulado. Quem aqui pode dizer que tem um discipulador? Faz assim. Você que ainda não tem, procure ter. É muito bom você ter um discipulador. É muito bom você fazer parte de uma célula, um pequeno grupo. Você vai ter intercessores. Quando você estiver enfrentando uma guerra, uma batalha, vai ter alguém que vai estar ali, orando, jejuando por você. Porque às vezes não chega ao nosso conhecimento o problema de todos. Mas quando chega a gente em casa, ora, vamos para o jejum, para a oração. Mas é muito bom você estar numa célula, você estar num pequeno grupo e saber que tem alguém ali que vai estar orando por você, te aconselhando, né, te orientando, amém? Para você sempre tomar a melhor decisão. É bom ter um discipulador? Glória a Deus. Então Jesus pediu para que a gente replicasse isso. Essa questão de discipulado não é invenção humana, é a ideia de Jesus, é a ideia do nosso mestre. Em Mateus 28, a partir do versículo 18, ele vai dizer assim: e aproximando-se Jesus falou-lhes: com toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Então essa questão do discipulado é a ideia dele. E se você quer obedecê-lo, faça parte de uma célula, faça parte de um pequeno grupo, aonde você vai estar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, amém? Glória a Deus. Então, que privilégio para estes discípulos, caminhar ao lado do Mestre, ouvir as palavras poderosas do Senhor. Mas da equipe de 12 de Jesus, ele tinha 3
que eram aqueles mais chegados, mais íntimos do Senhor, que quando o Senhor queria revelar algo de uma forma específica, chamava esses 3. Eles estavam com Jesus nos momentos bons e também nos momentos de angústia. Quando Jesus chamou eles para subir ao monte, e ali, na transfiguração, Pedro, Tiago e João viram a glória de Deus sobre o Senhor Jesus. Mas também no momento de aflição, lá no Getsêmani, os 3 estavam lá, também ao lado do Senhor, próximos a Ele. Então, eles faziam parte, sabe, desse seleto grupo, né, daqueles que eram mais chegados, mais íntimos do Senhor. É o que o Senhor quer de mim e de você, intimidade. Se aproxime do Senhor, seja íntimo dEle, amém? E desses 3, o Senhor tinha João. João era o mais íntimo de todos. João era aquele que reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. Era aquele que estava mais próximo do Senhor. De todos os discípulos, o único que foi até o Calvário foi João. João contemplou a cena da crucificação, ao ponto de Jesus dizer para João, para que, lá na cruz o Senhor disse, para que ele cuidasse da sua mãe. Queridos, como é lindo, precioso a gente ter intimidade, relacionamento com o Senhor. Você quer ser íntimo do Senhor? Se aproxime dEle. Busque o Senhor, se relacione através da palavra, através da oração, né? Busque essa intimidade. Agora preste atenção. João conheceu o Jesus sofredor, o Jesus de Isaías 53. A ovelha muda perante os seus tosqueadores, aquele que foi humilhado, que foi crucificado, que colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele. O servo sofredor. Escute, décadas se passaram, todos os outros discípulos já haviam morrido, somente João continuava vivo. A igreja estava sendo perseguida. O imperador que havia subido ao trono, Tito Flávio Domiciano. Domiciano, um imperador implacável contra a igreja. Tinha prazer em torturar, era como se fosse um novo Nero, alguém que tinha prazer no sofrimento daqueles que professavam a fé em Jesus. E ele fica irritado, ele fica com muita raiva, muita ira, porque tinha um pastor na cidade de Éfeso que estava propagando esse evangelho, estava atraindo muita gente para os caminhos do Senhor. A tradição vai nos dizer isso. João era esse pastor na cidade de Éfeso. E ele manda prender João. Manda colocá-lo numa prisão, numa ilha chamada Patmos. Uma ilha presídio, podemos chamar assim. E lá naquela ilha, os inimigos poderiam dizer, agora conseguimos calar a boca desse João. Mas foi lá nesta ilha que os céus se abriram para ele. Quando você pensar que tudo está fechado, todas as portas estão fechadas, saiba de uma coisa, há uma porta nos céus aberta para você. Nada está perdido. Parecia o fim, parecia que João iria viver os seus últimos dias ali, iria morrer naquela ilha. Mas foi então que ele teve a maior experiência que um mortal pode ter. Naquela ilha, longe de tudo e de todos, na solidão, aonde ele se encontrava, ele escuta uma voz. Diga comigo, uma voz. Mas não era qualquer voz. Era uma voz como de trombeta. Era uma voz como o som de muitas águas. Você já tentou conversar com alguém ao lado de uma cachoeira? Você não vai escutar a voz daquela pessoa e nem ela vai escutar a sua. Você vai escutar apenas o barulho das muitas águas. Assim estava João.
Ele é levado ao dia do Senhor. É como se ele passasse por todas as eras e gerações. E ele vê ali o fim de todas as coisas. E ele tem essa revelação tremenda do Apocalipse. E ele é levado ao dia do Senhor. E ali ele conheceu o Cristo glorificado. Escute, igreja. Escute. A voz que ele ouviu, como o som de muitas águas, como o som de trombeta, fez com que ele, olha para mim aqui, fizesse assim. Fez com que ele se virasse. E aqui tem algo que eu quero ministrar para você. A voz do Senhor, ela nos dá uma direção. Quem sabe você entrou aqui e você não tem ainda a sua vida como você gostaria de tê-la. Você está vendo muitas coisas que você não gostaria de ver. E então o Senhor está falando com você, é hora de você virar. É hora de você mudar. Quem sabe você ainda está permitindo legalidades, pecados. Quem sabe você está fazendo coisas que está desagradando ao Senhor. E o Senhor está dizendo, é hora de você se converter. É hora de você olhar de onde está vindo essa voz. A voz sai do meio da igreja. Porque quando João ele se vira, ele vê quem? Os 7 castiçais de ouro. 7 candelabros. O próprio Jesus vai dar a definição um pouco mais abaixo, dizendo que representa a igreja. Jesus se move no meio da igreja, Ele trabalha no meio da igreja, Ele é o chefe da igreja, Ele é o Senhor da igreja, é Ele, é para Ele que todas as coisas são feitas. João escuta aquela voz, ele olha, mas só que antes de ver o Senhor, ele vê os 7 candelabros de ouro. Não existe cristianismo longe da igreja. Não se iluda. Você não pode servir a Deus longe. Quando eu falo da igreja, eu estou falando do ajuntamento. Não é de paredes, não. Fazer parte do corpo de Cristo. Como eu disse, como é importante você estar numa célula, como é importante você estar frequente nos cultos, sendo instruídos. O Senhor sempre está falando, Deus usa a sua noiva, Deus usa a sua igreja, Deus usa os seus líderes para edificação do corpo. A obra é dele, ele é o chefe supremo, ele é o líder da igreja, ele é o dono da igreja. A visão parece que estava acontecendo aos poucos ali, porque primeiro ele vê os 7 castiçais, de onde estava vindo a voz, e depois ele viu uma aparência de um homem. Tinha aparência. João não identifica de imediato quem era, porque João estava acostumado com o Cristo sofredor. João estava acostumado com o Cristo que foi humilhado, chicoteado e foi colocado numa cruz. João vê um ser tão poderoso, tão poderoso. O rosto brilhava mais do que o sol. João teve a oportunidade de ver que aquele homem que ele estava olhando não era um homem comum, mas ele era um guerreiro, era alguém grande, era um rei. Havia um cinto de ouro, mas ele também era sacerdote. Seus pés brilhavam mais do que o latão reluzente. Não eram aqueles pés que João estava acostumado a ver, ou os pés que ele visualizou ali pregado na cruz, machucados. Mas agora os seus pés estão brilhando. Roupa comprida, olhos como chama de fogo. Não tem nada que fique oculto, escondido diante do olhar penetrante de Jesus. Ele sabe tudo, ele enxerga tudo, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Nada fica escondido diante dos olhos daquele que tem seus olhos como chama de fogo. E quando ele abria sua boca, uma espada saía, representando a palavra de Deus. Sempre que você está ouvindo a palavra do Senhor, é a espada do Senhor.
Oh, queridos, é a Bíblia, é a palavra, sabe, que vai nos consertando, nos modelando, que vai transformando a nossa vida. É a palavra que também traz juízo e justiça. É a palavra que mostra onde nós estamos errando e o que precisa ser arrancado da nossa vida. A poderosa palavra do Senhor. A experiência de João, quando viu esse ser tão grande, tão poderoso, tão majestoso, ele cai como morto aos seus pés. É assim que Jesus quer me ver. É assim que Ele quer ver você. Caído como morto aos seus pés. Morto não reage. Morto não arruma confusão. Morto não sai brigando com todo mundo. O Senhor quer me ver como morto diante dEle. Morto para o mundo, morto para o pecado, morto para as coisas dessa terra. João tinha consciência de tudo que estava acontecendo ali, mas ele não tinha forças, ele não tinha nenhum vigor diante daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Precisamos, queridos, sermos dependentes do nosso Senhor, porque um dia todos os povos serão julgados por esse Cristo glorificado. É desse Jesus que o diabo treme, estremece. Ele é glorificado. As pessoas tentam pintar um Jesus fragilizado, um Jesus que ainda está no madeiro, está pendurado em muitas casas por aí, mas esse não é o verdadeiro Jesus. O meu Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e Ele tem o seu corpo hoje glorificado. Amém. Esse Deus tão grande, tão poderoso, disse para João: João, olha só a cena. Não tenha medo. Não temas, sou eu. Estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Cabelos brancos representando a eternidade, a santidade. Ele é o Pai da eternidade. Queridos, o mundo vai comparecer diante dele, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Mas a igreja já confessa hoje: Jesus é o Senhor, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu dono. Mas naquele dia, o dia do juízo, Hitler, Mussolini, todas as pessoas que fizeram barbaridades, coisas terríveis, abomináveis nessa terra, vão confessar, vão se ajoelhar diante dele. Ele é o Senhor. Vão para a condenação? Vão, mas vão ter que se dobrar diante da majestade do nosso Deus. Só que a igreja já faz isso hoje. Amém. Glórias ao nome de Jesus. Glória a Jesus. Podemos assentar, queridos. Podemos assentar.